E o Senhor me disse: abre os olhos, filha minha. Eu abri de novo os olhos e, por um momento, já era horrível ouvir o pranto de milhares de almas. E ao abrir os olhos, chegamos nesse lugar e vi algo que me impressionou. Um arco-íris o cobria, e esse arco-íris cobria da sua cabeça até os seus pés. Esse arco-íris brotava do chão e nós caminhamos dentro dele. E ao ver esse lugar, era como uma caverna. Das paredes desse lugar parecia uma terra queimada, algo negro. Saía mãos desse lugar que se moviam fazendo assim. Eu não sei dizer o que é isso, mas dessas paredes saíam mãos e braços balançando, fazendo movimentos. Desciam vermes e esses vermes eram enormes. Os vermes no inferno não são pequenos como os daqui da terra. Nós cremos assim, mas no inferno é pior do que na terra. É tormentoso, é sofrido esse lugar. E dessas paredes saía um fogo percorrendo, como se fosse um redemoinho. Eu não entendo como, eu não sei explicar isso. Esse fogo era tão diferente. Era fogo e enxofre. Foi isso que eu vi. E logo chegamos a um lugar onde vi protagonistas de videogames. E por não conhecer esses protagonistas, eu jogava antes. Muitas vezes eu joguei, eu não nego. E vi jovens, adolescentes, meninos atormentados, sofrendo por esses vermes, por esses demônios. O que mais vi foi o chamado Deus da Guerra. Esse protagonista era uma cabra gigante. E vi essas almas sofrendo e tinha muitos cravos de diferentes tamanhos. E eu vi um jovem que repetia diversas vezes: terminou o jogo, terminou o jogo, terminou o jogo. E havia um controle grudado em suas mãos e tinha cravos. E o fogo queimando e o demônio dizia: não terminou o jogo continua. E realmente, como acontecia na terra, assim acontecia com esse jovem lá. E realmente nós vemos nas notícias que tem meninos que matam por o jogo. Recentemente escutei que no Brasil, um menino de 8 anos matou o seu irmão de 12 por causa de um jogo. E se o jovem não aceita Jesus e morre assim, onde pararia? Certamente no inferno. E é assim que eu vi essa alma, atormentada pelo fogo, e os demônios eram milhares. Eles corriam de um lado para o outro, parecendo cigarras. Como eu disse, o fogo saindo, queimando os corpos, e eu via os corpos queimados, negros. Eles não tinham completas as suas almas, tinham aqueles vermes gigantes. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 9, no versículo 46. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Meus irmãos, os vermes nos corpos daquelas almas saem por toda parte. E assim, meus queridos irmãos, esse foi o primeiro grupo de castigo que eu vi no inferno. Essas almas, esses adolescentes e meninos, atormentados por esses vermes e pelo fogo queimando. Realmente o Senhor Jesus não mentiu a seus discípulos. Ele andou aqui na terra, advertindo a todos sobre o inferno. E seguimos pelo caminho. Caminhamos mais por esse caminho. Havia diferentes portas nesse lugar horrível, sujo, uma terra negra, parece queimada. Não sei como explicar essa terra como é. Esse fogo saindo, brotando e caminhando, o Senhor me disse: agora te mostrarei o que são paixões carnais. Irmãos,
Quero ler mais uma porção da Bíblia que se encontra em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, algumas pessoas dizem que pecado é só fornicação, mentira ou matar. Somente. Não é verdade? Mas, irmãos, os pecados são muitos. E esses pecados que são citados aqui estão na palavra do Senhor. O Senhor me disse: eu te mostrarei o que são paixões carnais. Fomos num lugar que parecia uma discoteca. Era muito grande esse lugar e tinha muitos cravos. E eram cravos muito grandes. E na ponta era muito fino. Havia muitos cravos, se escutava música nesse lugar. E era música eletrônica e de diferentes tipos que iam mudando. Vocês conhecem música mundana, não é verdade? Escutava-se música mundana, e nesse lugar, multidões de almas dançando sem parar, e deviam dançar em cima desses cravos. Porém, tinha algo em seus pés. Eu conheço esse sapato, conheço porque já vi aqui na terra. Tinha almas de homens e mulheres de várias idades, dançavam nesse lugar. O sapato tinha a forma de uma pata de cabra, e era muito alto. E assim eles tinham que caminhar. Não tinha calcanhar. E eles tinham que dançar sobre aquilo. E por mais que se cansasse, eles tinham que dançar sobre aqueles sapatos. Choravam, gritavam, pediam socorro, os demônios zombando. Tinham formas de diferentes artistas de filme. O que eu mais vi foi Pânico na Floresta. Tinha Chuck também. Os demônios tinham essas formas. E eles riam dessas almas. Dia e noite, dançavam sem parar. E se parassem, já era. Esses demônios corriam até essas almas. E o Senhor me disse: vou te mostrar as almas que morreram no Brasil, na tragédia da boate de Santa Maria. Eu não sei por que razão o Senhor me mostrou esse lugar. Ele me mostrou o que passou e me mostrou como essas pessoas estão agora. É porque eu tive essa informação que mais de 200 pessoas faleceram nessa discoteca no Brasil, em Santa Maria. O Senhor me mostrou essas pessoas. O Senhor me disse: te mostro isso, filha minha, porque eu sei que escutaste essa história de um paraguaio que se salvou. E esse paraguaio, eu o conheço. Quando eu fui tirar um documento, ele era um secretário, e eu escutei que se salvou e tinha marcas em seus braços. Foi assim que escutei essa notícia, mas nunca busquei informações sobre o caso. Minha mãe sabe porque eu lhe disse. Ela havia me acompanhado nesse dia e esse senhor me contou essa história e não me cobrou pelo documento. O Senhor me disse isso e realmente o Senhor vê tudo. Nesse momento eu estava preparando meu documento para a faculdade e o Senhor me disse: te mostro tudo isso, filha minha, te mostro porque havias escutado essa notícia. E vi essas almas atormentadas pedindo socorro, misericórdia. Os cravos eram enormes. E eu disse: Senhor,
a forma desse sapato, tudo que o Senhor me mostrou, eu passei.